117. Buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. A ti virá manhãs de luz e paz em seu amor. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Feliz despontará para ti no lar de além. A luz do que ele prometeu, em teu viver desfrutarás o amor e as bênçãos lá do céu de Deus, a doce paz. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Jesus compreende tua dor e sempre quer teu bem-estar. Crê, pois que junto ao Salvador conforto has de gozar. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Agora vamos nos colocar de pé e cantar o hino número 420, Ó que amigo em Cristo temos. Ao som do acompanhamento, podemos nos levantar. Cristo temos, mais chegado que o irmão. Quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, de coração, só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação. Ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo, tão grandioso em compaixão, aos humildes e contritos. Atende em oração. Quando em
desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. E se aqui nos menosprezam, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Oremos. Santo Deus e Pai, agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade e pela liberdade religiosa de poder estar na Tua casa te adorando, Senhor. Esteja com o culto dessa noite, esteja com o pastor Jonas, que trará a mensagem, nos dê inspiração mais uma vez. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Enquanto ele encontra a mensagem musical, o playback, da última vez eu anunciei eu mesmo a mensagem. Então é isso, essa noite o pastor Jonas trará a mensagem, mas antes teremos uma mensagem musical cantada por mim. Eu acho que ele está sem playback lá. Quando penso na maneira que eu vivia, oprimido e sem forças pra lutar, desisti de procurar uma saída, por achar o meu esforço sem valor. Finalmente minha vida entreguei, e o poder da cruz me transformou. Mas tive que deixar morrer meu eu, pra nova vida encontrar. Crucificado com Jesus, já não vivo eu, Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer, mas crucificado com Jesus, vida encontrei, respondendo ao chamado de meu mestre. Eu entrego
sob aquela cruz. Minhas mãos estão cravadas para sempre na cruz onde encontrei libertação. Vou gloriar-me no poder daquela cruz, pois nela encontrei meu Salvador. Eu tinha escolhido perecer, mas pelo seu poder e amor vivo estou. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer, mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Eu entrego tudo a Cristo, pois sua cruz não foi em vão. Descobri que a vida é Cristo e com Ele vou vencer. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer, mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Crucificado com Jesus, vida encontrei. Amém. Boa noite, amigos. Muita alegria em vê-los. Um pouquinho mais de som, Ricardo, por favor. Eu fico muito feliz quando chego na igreja no domingo à noite e eu vejo jovens participando. Para você que está nos assistindo aí pela internet, o William, que acabou de cantar agora, é ancião, jovem ancião aqui da igreja. E ele chegou e falou para mim agora: pastor, ontem eu preguei na igreja, tal. Eu falei: que bênção, Deus seja louvado. E eu fico muito feliz quando vejo jovens participando. Que Deus abençoe o William. E no final, ele e a Rafa vão... A Dani, desculpa, eu confundi você com a esposa do outro. Ele e a Dani vão... É que a Rafa e a Dani andam juntas o tempo todo. E falar nisso, Dani, parabéns pela programação que vocês estão idealizando de saúde e temperança. Gostei muito daquele jornalzinho que vocês fizeram. Se puder colocar a imagem nessa televisão aqui da frente, por favor. Eu gostaria de conhecer agora os amigos que estão nos visitando. E eu gosto muito de conhecer o nome dos que vêm aqui à igreja nos visitar. E eu sei que nós temos alguns visitantes hoje. Indo aqui para trás, aqui por aqui,
Quem está nos visitando hoje? Levanta a mão. Quem está nos visitando? Eu vejo várias mãos, várias mãos. Como vocês estão muito aí atrás, vocês já vieram várias vezes aqui. Então, vocês estão bem aí atrás, não vai dar para enxergar bem vocês aqui, então eu vou dizer o nome. Fiquem em pé, essa família toda aqui, que eu vi agora, nos conhecemos há bastante tempo. Deixe a igreja conhecê-los. Vamos começar a dar a preferência para as mulheres, não é? O seu nome? Valdilene. Quem está do seu lado? Essa coisa mais linda. A Giovana tem quantos aninhos? 5 aninhos, a idade da minha netinha. Valdilene, você? Carlos, que voz boa. E quem está ao lado? Douglas. Carlos e Valdilene, vocês frequentam aonde? Jardim Maringá. Alegria muito grande em vê-los, que Deus abençoe, é um prazer recebê-los nessa noite aqui na igreja. Manda um abraço para os amigos lá do Maringá, tá bom? Que Deus abençoe. E eu vi aqui atrás, fiquem em pé aí para a igreja toda ver vocês, tudo bem? Qual é o seu nome? Sidney. Sidney. E você, qual é o seu nome? Camille? Sueli. Eu até engasguei aqui porque é uma família que... Não, não adianta, engasguei, não tem jeito. Pronto. Vocês são de onde? Jardim Maringá. Jardim Maringá? Que beleza, Jardim Maringá hoje aqui nos visitando. Que Deus abençoe. Prazer muito grande em vê-los. Jardim Maringá é muito longe daqui? Aqui do lado? Então, venho aqui domingo à noite, é bom? Tá bom? Que Deus abençoe. Eu vou até aproveitar que tem uma família aqui entrando, que são visitantes também, estão chegando e já vão me dizer de onde vocês são. Não é de Jardim Maringá, não, né? Ah, bom, porque... Fala de novo. Beth Benedito Zion. É a igreja judaica, né? Comunidade judaica. E fica lá na Vila Mariana? Nós estamos, por enquanto, na associação, na sede da associação. Lá da Paulistana. Isso. Qual é o seu nome? Gilberto. Gilberto? Miriam. Gilberto e Miriam, quem é esse nenê lindo aqui no colo? O Jonatas. Jonatas. E vocês moram aqui por perto? Moramos aqui perto. Vocês moram aqui perto e vão lá na Vila Mariana? Desperdício, vem para cá. Prazer em ver vocês. Que Deus abençoe, prazer muito grande. Quem é o pastor que está dirigindo a comunidade judaica agora? O Rogel. O Rogel. Rogel Maio. Exato, eu não conheço. Manda um abraço para ele. Né? Barbudão, que bom vê-los. Que Deus abençoe. Nós temos, então, vários amigos que estão nos visitando e eu fico muito feliz em vê-los nesta noite. Ontem, para os amigos que aqui estão, nós fizemos um culto puxando assuntos da lição da Escola Sabatina e lemos aquele texto da Bíblia que nós devemos cuidar, devemos estar vigilantes, devemos estar sóbrios, porque Satanás, o nosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, para os amigos que estão aqui, hoje foi o assunto do sábado, ontem. E eu gostaria de dar uma sequência, hoje à noite, ao assunto que nós, ontem, no culto divino, apresentamos à igreja. E para você, amigo, que está aí, nos acessando pela internet, que Deus te abençoe nesse estudo. E nós vamos falar hoje sobre a intercessão. O que é interceder? Se nós sabemos que temos um adversário pesadíssimo, que nos rodeia para nos fazer tentar, nos seduzir ao erro, e por vezes, ao cedermos ao erro, nós caímos, o que acontece com a nossa vida quando nós damos vazão ao pecado e caímos? É o texto que nós vamos ter agora, que é muito significativo, é praticamente uma sequência do assunto de ontem, e nós encontramos esse texto no Evangelho de 1 João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2. E vamos ler um texto que o apóstolo João, discípulo de Jesus, escreveu a esse respeito. 1 João, capítulo 2. E
Antes do estudo, vamos orar pedindo a bênção de Deus, vamos orar para que o conhecimento, a sabedoria que Deus quer nos dar nesse momento atinja a nossa mente e o nosso coração. Vamos orar. Querido bom Deus, obrigado pela bênção desse dia. Obrigado pelos cuidados, pela proteção. Obrigado pelas viagens que fizemos, pelos trabalhos, pelo lazer, pela tua misericórdia. Nenhum mal nos aconteceu e nós estamos muito felizes em estarmos agora aqui na igreja, em tua casa. Temos um intercessor. Nós temos constantemente, a cada milésimo de segundo em nossa vida, um Deus maravilhoso que preocupa-se conosco. E sobre este assunto vamos abordar agora, e a sabedoria dos céus suplicamos, para que entendamos o que tens para nós, não apresentado por um pecador e falho ser humano, porém, com o teu perdão, revestido este falho ser da transformação em Cristo Jesus, possa trazer palavras de ânimo, de coragem, vindas da vontade de Deus para a vida de cada um de nós que aqui estamos, em nome de Jesus. Amém. 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Em outra tradução, nós vamos encontrar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Esse termo advogado, no original grego, parakletos, aparece apenas uma vez na Bíblia, exatamente nesse texto. E este advogado, parakletos do grego, é alguém chamado para defender outra pessoa. Esse é o trabalho do advogado. Intercessor, interceder, é intervir a favor de alguém, pedir, rogar por alguém. Nessas 2 últimas semanas, nós temos visto pela mídia os 30 mais caros advogados do Brasil intercedendo em prol daqueles que estão ligados, de acordo com a mídia, no mensalão. Eu não quero entrar no mérito político da mídia, mas apenas mencionando alguma coisa. No Supremo Tribunal Federal em Brasília, instaurou-se o júri máximo do país. E o Procurador-Geral da República apresentou, durante alguns dias, o que ele estudou e concluiu a respeito dos réus, que alguns anos atrás, no penúltimo governo, estavam ligados a uma das formas mais gritantes de corrupção que nós vimos no Brasil. Eles foram agora indiciados. Passados estes anos, estes que foram acusados pelo Procurador-Geral da República contrataram os advogados mais caros. E esses advogados tentaram desconfigurar as acusações que eram feitas contra os seus clientes. Todos eles disseram que o seu cliente, naquele momento, não estava envolvido naquela questão e foram trazendo outras provas. Quando terminou a leitura do Procurador-Geral e todos os advogados apresentaram as defesas, um dos juízes do Supremo Tribunal apresentou o seu parecer. E o parecer dele, imediatamente, julgava 4 daqueles, condenando-os. Ele disse claramente: estes vão ser condenados por corrupção ativa e assim por diante. Dentre aqueles advogados, me chamou a atenção um. Um deles estava, alguns meses atrás, sendo o advogado do senador Demóstenes Torres, que foi cassado. E ele, um advogado extraordinário, muito conhecido,
Ele perdeu a causa do senador e estava agora apresentando a defesa de um outro cliente famoso. Eu vejo aqui na Bíblia, na palavra de Deus, dizendo que temos um advogado. E esse advogado é identificado. Quem é esse advogado? É identificado? Cristo, o justo. E ele é identificado como sendo o único advogado que nunca perdeu uma causa. Qual a causa que Jesus perdeu? Nenhuma. E ele intercede. Mas ele intercede por nós diante de quem? Então vamos analisar essa questão. Jesus é Deus? Jesus é Deus? Vamos ver quem mais intercede, indo agora para um outro texto de Romanos. Em Romanos, no capítulo 8, dos versículos 25, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, vejam bem essa parte, é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aqui está mostrando a primeira pessoa da Trindade, Deus. E está mostrando a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Jesus, o nosso Paracletos, o nosso advogado, intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós. Junto a Deus está Jesus, e aqui está apresentando também o Espírito Santo com Deus. Se o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, e Deus Pai é Deus, e os três são um poder, e nós sabemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são distintos, mas um em parecer, um só em poder, um só em sabedoria. Pergunto, se Jesus é Deus, se o Espírito Santo é Deus, é necessário que o Espírito Santo e Jesus intercedam diante de Deus Pai, que também é Deus? É necessário? Olhem a pergunta que eu estou fazendo. Os irmãos têm que pensar. Se Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e Deus Pai também é Deus, e os três são um em parecer, em pensamento, em orientação, para que dois deles vão interceder junto a Deus Pai, é necessário que ele perca a sua objetividade de Deus Filho ou Deus Espírito Santo para chegar a Deus Pai? Nós temos que entender essa intercessão. Irmãos queridos, a intercessão é rogar a alguém superior por alguém que é inferior. É essa a intercessão. O advogado sempre está defendendo uma causa de alguém que não pode se defender em um tribunal. Satanás é aquele que acusa os filhos de Deus de dia e de noite. Diante dos mundos não caídos, diante dos anjos, nós recebemos a intercessão de Jesus, do Espírito Santo, para provar, diante dos mundos não caídos, o caráter de Deus.
Quando o livro do Apocalipse fala salvação a nosso Deus e ao Cordeiro, Deus precisa de salvação? Não. É reivindicar o caráter de Deus que é questionado. Quando o caráter de Deus é questionado, por que Deus permitiu que o mal entrou? Por que Deus permitiu que Satanás faça essas tragédias todas? Isto chama-se mistério da iniquidade. E o que é mistério, não temos revelação. Ellen White fala que sobre o mistério da iniquidade, o pecado entrou em um lugar perfeito como o céu, brotou e germinou como uma planta que cresceu. Justificar requer aceitar. Não temos como explicar o mistério da encarnação. Não tem explicação. Como o divino, como Deus, Jesus, encarnou no ventre de uma mulher. É o mistério da encarnação. Não há como nós explicarmos, a não ser aceitar pela fé. O maior de todos os mistérios não é da iniquidade, do pecado que surgiu em um lugar santo. Não é o mistério da encarnação. O maior de todos os mistérios é o mistério do amor. Como pôde alguém amar tanto a ponto de dar-se? É o maior de todos os mistérios. Quando nós lemos sobre a intercessão do Espírito Santo, a intercessão de Jesus é por nós. É a seu respeito. É a meu respeito. E quando essas acusações são apresentadas, a intercessão do caráter de Deus sem pecado nenhum, através de Jesus revelado na cruz, é apresentado para justificar pecadores como nós. Tanto é que o texto que nós acabamos de ler agora, e esse capítulo, logo a seguir, o capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 33, nós encontramos 3 perguntas. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Falando a respeito da intercessão, o Espírito Santo aqui no caso, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? No versículo 34 tem uma outra pergunta. Quem os condenará? No versículo 35 tem uma outra pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? E no versículo 37 tem uma resposta extraordinária. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando nós recebemos o poder de Deus através da intercessão, nós somos vencedores. E essa intercessão é em nosso lugar, que nós não temos como enfrentar as forças do mal, a não ser pelo poder de Deus. Tanto é que a Bíblia fala claramente que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os príncipes das trevas, contra as potestades do mal que habitam nos lugares espirituais. E a nossa luta contra o mal é tão forte, e nós somos quase que diariamente vencidos, porque é um inimigo que nós não conseguimos ver. Satanás não se apresenta como ele é. Ele se apresenta das formas mais agradáveis que pode haver. A atuação dele é sorrateira. Nós não estamos preparados para receber a carga tão pesada de tentações que sobre nós vem. Porém, não há desculpa para cairmos. Quando nós caímos em tentação, é porque a minha natureza pecaminosa, que é descrita em Romanos 7, pelo apóstolo Paulo, logo anterior a esse texto de Romanos 8, quando aquela natureza carnal está degladiando em nosso interior contra a natureza espiritual. E Paulo fala claramente sobre essas duas naturezas. Eu conheço a lei de Deus, em Romanos 7, e sei que ela é boa. Eu conheço o plano de Deus, mas miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, este eu faço.
quem livrará o meu corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá vitória. Essa vitória de Jesus na cruz, ela é garantida a nós a cada momento que a Ele pedimos socorro pela intercessão. E a intercessão que Ele faz a nosso favor é mostrar para as forças do mal, para o mundo, para os anjos, para os céus, que nós, ao recorrermos a esse advogado que nunca perdeu uma causa, ele vai estar a nosso favor. Ele vai estar ao nosso lado. Aquele hino tão conhecido, ó que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão. Quer que tudo nós peçamos a Ele em oração. E quando um filho de Deus se ajoelha e pede socorro, pede o poder de Deus para vencer, se preciso for, Deus esvazia os anjos dos céus para socorrer uma pessoa que esteja sendo vítima dos ardis de Satanás. E o que acontece, queridos amigos, queridos irmãos, você que está nos assistindo agora, o que acontece é que Satanás, ele é tão astuto, ele é tão sutil, que ele nos derruba, ele ridiculariza de Deus, usando o nosso exemplo negativo. Olha aquele teu filho, olha aquela tua filha. Ele fez isso com Jó, que era um justo. Olha o teu filho Jó. Ele só te aceita, te segue, porque ele é cercado de benefícios os maiores que um ser humano pode ter. Olha a casa dele, olha os filhos dele, que bênção. Olha a fortuna que ele tem. E quando nós caímos, Satanás tenta nos deixar no chão e acusa Deus usando a nossa vida. O teu filho que prega, que canta, que vai na igreja, que estuda a lição da escola sabatina, que estuda a Bíblia, onde ele está agora? É por isso que a Bíblia fala que ele é o acusador dos filhos de Deus. E nós reconhecemos o nosso erro. Nós percebemos mais uma vez que pecamos. Vamos ao Paracletos, ao advogado. Rogamos ao Pai que nos dê a bênção e o poder do Espírito Santo. E recebemos então a intercessão. Nós somos agora resguardados e justificados pelo sangue de Jesus, que ao morrer na cruz nos deu a oportunidade da salvação e da vida eterna. A justificação é processo de um momento, é um estalar de dedos. Nós entramos aqui na igreja com problemas espirituais. Nós entramos aqui na igreja com dúvidas. Nós entramos aqui na igreja achando que o pecado que cometemos é tão profundo, tão pesado, que não há cura para ele, não há perdão. Então nós ouvimos que não há pecado que Deus não possa perdoar. Nós ouvimos o poder de Deus para transformar as vidas. Nós ouvimos que Jesus, ao morrer na cruz, nos deu a oportunidade da salvação. E ao aceitarmos Jesus mais uma vez como nosso Salvador, nós somos justificados. Recebemos a justiça de Jesus em nossa vida. E a justificação pode ser entendida de forma simples, como, por exemplo, eu chego em um lugar que está havendo uma grande festa. E eu gostaria de entrar naquela festa porque é muito agradável. Não há nada pecaminoso, não há nada de errado, mas é uma festa muito gostosa, com pessoas amigas, muito interessantes. E o dono daquela festa, o dono daquela casa, é meu amigo. E como ele é meu amigo, eu vou àquela casa e quando eu vou entrando, alguém que está à porta pergunta para mim, onde está o convite?
para você poder entrar. Eu digo, não, mas o dono da festa é meu amigo. Pode dizer a ele que eu estou aqui, que ele vai deixar eu entrar. E aquela pessoa que está à porta diz, olha, vários vieram aqui dizendo que eram amigos dele, mas não importa, tem que ter o convite. Você não pode entrar. Nesse momento, lá no terraço, aparece o dono da casa, o dono da festa, meu amigo. E ele olha lá para fora e me vê e diz, ô pessoal que está aí na recepção, cuidando aí, pode deixar ele entrar, ele é meu amigo. Em um momento, eu estava fora da festa. No momento seguinte, eu estou dentro da festa. Justificação é isto. Em um momento, eu estou perdido. No momento seguinte, eu olho para Jesus e digo para ele, entra no meu coração, deixa eu estar nas bodas do reino. E ele diz, venha, de maneira nenhuma eu vou te lançar fora. Pode vir como você está, com seus pecados, com as suas dúvidas, com a sua dor. Pode vir, entra aqui comigo. E a justificação promove que essa intercessão de Jesus, do Espírito Santo, atinja a minha vida e me faça justo. Então, aquele pecado que eu cometi, que eu pedi perdão a Deus e me arrependi, e pegando 2 textos da Bíblia, aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. E ao receber essa misericórdia, eu sou absolvido dos erros que eu cometi. E a intercessão de Jesus, do Espírito Santo, o poder que Ele nos dá, faz com que os pecados que eu cometi sejam limpos, sejam restaurados. E eu tenho uma nova vida. Isso chama-se justificação. Em um momento eu estava perdido. No momento seguinte eu aceito Jesus como meu Salvador, eu sou justificado. Mas a Bíblia também diz que você e eu devemos ser intercessores. A Bíblia apresenta a intercessão de pessoas que oram por pessoas. Como chama aquela oração de sábado na hora do culto divino que nós temos aqui? Como chama? Oração intercessória. Quer dizer o seguinte, a pessoa que está ali à frente e foi convidada para orar, tem um papel grandiosíssimo. Ele vai interceder pela igreja. E as pessoas vêm aqui à frente e apresentam nesse altar diante de Deus os pedidos, os agradecimentos. E este outro vai orar intercedendo. E quem intercede está apresentando o que biblicamente Daniel fez. No livro de Daniel, no capítulo 9. Quando ele orou e disse, eu estava intercedendo e orando e suplicando a Deus que perdoasse o meu pecado e o pecado do povo. E ele repetiu mais uma vez, ao estar suplicando a Deus em oração, em jejum, com humildade, que perdoasse o meu pecado e o pecado do meu povo. Antes que eu terminasse a oração, o anjo Gabriel estava ao meu lado, dando a resposta para as minhas interrogações. Interceder pela igreja, interceder por alguém, é bíblico. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo para o jovem pastor Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, nós vamos encontrar que ele aconselha Timóteo a respeito da intercessão. E em 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos encontrar, a partir do versículo 1 em diante, admoesto-te, pois, antes de tudo, que te façam orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Quais homens? Versículo 2. Pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Fazer intercessão por todos os homens e pelos líderes, pelos reis, pelos líderes do nosso país, do nosso município, do nosso estado. Timóteo é convidado para ser um intercessor.
Eu tenho um apreço enorme quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu estou orando por você. Outros dizem: pastor, nas madrugadas eu me lembro do seu nome e oro por você. E eu fico pensando: Senhor, quantas vezes Deus me deu o alívio de dores no coração? Quantas vezes eu senti a paz? Quantas vezes eu vi a solução e eu não sabia que tantas pessoas estavam orando por mim? E eu oro por esta igreja. Eu oro pela minha igreja. Eu peço a Deus em intercessão por vocês, assim como vocês pedem por mim. Na hora da oração que tivemos agora, o William, ele pediu a Deus pela igreja e pediu a Deus que abençoasse o pastor. Isso é intercessão. É quando oramos uns pelos outros. E amigos queridos, eu sou produto de vida de uma oração intercessória, que eu já contei aqui para os irmãos. Só que nós temos uma prática que poucas vezes analisamos, que é uma intercessão. Eu peço licença para repetir. Quando a minha mãe estava me esperando, com 7 meses de gravidez, ela foi acometida de uma doença mortal. E lá no hospital, os médicos disseram a ela que ela não ia sobreviver e aquele bebê que ela estava esperando, que era eu, não iria nascer. Então ela chamou um homem de Deus, pastor Josino Campos, para interceder por ela através da unção, que é bíblica. Tiago capítulo 5. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, e ore e unja-o com azeite em nome do Senhor. E a oração do justo curará o enfermo, e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O pastor Josino intercedia a Deus pela minha mãe. Ungiu a minha mãe. E enquanto o pastor Josino intercedia por ela, ela intercedia por aquele bebê, que era eu, que ela não sabia se ia nascer. E a oração intercessória da minha mãe pelo bebê foi: Senhor, se através dessa unção, pelo teu poder, eu for curada, e esse bebê nascer, eu vou dedicá-lo para ser um pastor. E a minha mãe foi curada e eu nasci. E os irmãos, pasmem, sempre, desde a minha mais tenra infância, eu quis ser pastor, sem conhecer essa história. Eu não sabia. Os meus irmãos mais velhos tiveram a mesma educação que eu, mas nunca quiseram ser pastores. Eu sempre quis ser pastor. Comecei a pregar novinho. Eu era tão pequeno que eu colocava alguma coisa atrás do púlpito para subir, porque meu queixo batia da altura do púlpito. Aí eu ficava um pouquinho mais alto. A oração intercessória, ela tem poder para libertar. Ela tem poder para resguardar a vida. E você pode ser um intercessor, uma intercessora. Deus apenas quer que você e eu, os senhores e eu, tenhamos uma vida consagrada e dedicada a Deus. Ontem à noite, encontrei-me com um rapaz que é conhecido aqui da igreja, o Aldrey. Ele frequenta a igreja do Belém. Ele canta no Projetarte, filho da Denise. Vocês conhecem, alguns conhecem aqui o Aldrey. Há algum tempo atrás, ele passou por um acidente que levou-o quase que a óbito, porque ele ficou em coma muito tempo no hospital. E ontem à noite eu estava falando com o Aldrey sobre a oração intercessória. E ele me abraçou e falou: pastor, eu fiquei sabendo depois que você, como mais 2 pastores, foram lá orar por mim no hospital. Eu me recordo que quando eu cheguei naquele hospital, eu vi aquele rapaz em coma, um rapaz tão jovem, não sei quantos aqui conhecem
o Aldrin. Um jovem garoto deu uma pancada no carro, numa parede que ali ele quase perdeu a vida ali mesmo. E ao ver aquele rapaz, eu orei a Deus por ele, roguei a Deus por ele, como outras centenas de pessoas da igreja dele, da família dele, outros pastores. E ele falou assim: olha como Deus é bom, olha como eu estou. Ele está forte, bonito, cantando com a sua atividade normal. É um milagre a cura dele. A oração intercessória tem poder. E Deus quer usar você, como Paulo escreveu para Timóteo. Você deve ser o intercessor por todos os homens e pelas autoridades, pelos reis. E quando estas orações são elevadas a Deus, Deus ouve, Deus atende, mas nem sempre é da forma que nós queremos. Eu quero terminar lembrando da minha mãe, que passou a vida intercedendo. Passou as décadas da sua vida adulta como obreira bíblica. E o papel dela era interceder. Uma mulher de poder. Em uma das crises de asma, ela pegou a bombinha para abrir os brônquios e havia acabado o produto daquela bombinha. Meu pai foi correndo na farmácia comprar e quando voltou, a minha mãe estava morta. Pergunto: a intercessão que todos nós fizemos durante muitos anos pelas crises de asma da minha mãe, Deus não ouviu? Ouviu. Eu fui fazer o enterro da minha mãe, lá em Caldas Novas, em Goiás. Em nenhum momento eu questionei que Deus permitiu que a minha mãe morresse em uma crise de asma. Para os irmãos entenderem, é pior do que um afogamento. A pessoa, quando se afoga na água, ela logo perde os sentidos. Mas a pessoa, quando se afoga no seco, o ar falta e você não tem de tirar e vai estourando tudo por dentro. Deus respondeu a oração da minha mãe. A intercessão que foi feita por ela durante todos os anos, Deus ouviu. Ela descansou, preparada para a volta de Jesus, como um troféu preciosíssimo para o dia da ressurreição. É que nós queremos viver. Nós não queremos morrer. Nós não aceitamos a doença. Nós não aceitamos a prova. E nós só pedimos a Deus benefícios para nós. E o apóstolo Paulo pediu para Deus 3 vezes o benefício para ele. E ele diz: eu roguei 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho da minha carne. Um problema sério que Paulo tinha. E Deus disse: não, você vai viver com isso. A minha graça te basta. Quando você for objeto de intercessão e achar que a intercessão feita por você não foi válida, tenha a visão espiritual, que Deus quer dar algo muito melhor e maior do que aquilo que você está pedindo. E quando a intercessão for aceita de acordo com o que você pediu, não se orgulhe, não se envaideça. Tenha apenas o reconhecimento que Deus te usou como intercessor, como uma intercessora. E Deus quer dar essa bênção e esse presente para todos nós. Graças a Deus por Cristo Jesus que nos dá vitória. Graças a Deus pelo Espírito Santo que não dá trégua para a gente. O Espírito Santo, ele está a todo momento procurando entrar em nossa mente para nos dar bons pensamentos, para nos dar a orientação para a vida.
Graças a Deus pelo ministério dos anjos que nos protegem. E graças a Deus pela prova que nos faz ver a nossa debilidade para quebrar o nosso orgulho e a nossa autossuficiência. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a bênção da intercessão feita, da intercessão recebida e da intercessão que os céus dispõem a nós. E esta bênção possa permitir que saiamos aqui da igreja animados, que saiamos felizes pela bênção que Deus nos dá em termos estes intercessores e podermos ser também. E esta misericórdia do Pai atinja a vida de todos que estão aqui e a sua também, que está fazendo parte de um dos 24 aparelhos que estão ligados e de mais outros tantos que não se comunicam e ficam ali quietinhos assistindo a programação, mas não dizem que estão no ar. Para você que disse ou não disse, a mesma coisa desejo com a bênção de Deus. E nós vamos ouvir agora, e Deus vai dar o consolo para a irmã ao ter perdido a mãe. Que Deus lhe dê esse conforto. Nós vamos ouvir então agora esta mensagem musical e logo a seguir nós vamos fazer a oração final e que a bênção de Deus através da intercessão atinja a vida de cada um. Que Deus nos abençoe. Amém. Som. Não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos da proteção, Ele me abraça, não há razão. Não encontro
amor, mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos da proteção, Ele me abraça. Não há razão. Quando fraco me sentir, eu sei que Deus enviará sua força e poder. E até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos da proteção, Ele me abraça. Não há razão. Muito obrigado por esse hino tão lindo que vocês cantaram. E antes da oração final, eu gostaria de ter a bênção de Deus nesse momento para fazer uma oração intercessória. O preparo para a oração intercessória, ele é pessoal, é individual, e Deus vê a pureza que há no coração para que essa prece seja ouvida pelos céus. Eu vejo a igreja repleta, dezenas e dezenas de amigos que estão nos acompanhando, mesmo eu não sabendo exatamente quem é você e qual o seu nome, eu vou orar por você agora. Mas, se porventura há aqui na congregação alguém que precise em sua vida pessoal, particular, íntima, trabalhista, de estudos, que tenha lutas internas muito grandes, que crê no poder de Deus e queira participar da oração intercessória para que, ao amanhecer este dia e a lide do dia começar, seja ela qual for, tenha a bênção de Deus através da solução, ou através do alívio, ou através da cura, ou através da libertação, eu não sei. Mas nesse momento eu gostaria de rogar a Deus por mim e por alguém que queira vir comigo agora aqui à frente, participar dessa oração intercessória que precise do poder de Deus para alguma coisa em sua vida. Amém. 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 Podem se achegar mais aqui à frente, podem vir mais para frente. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, querida igreja. Que Deus abençoe, queridos amigos, ao confiarem no poder de Deus. E você que está em casa também agora, vamos juntos nos preparar para esta oração. Antes, porém, eu gostaria de propor que a sequência que Daniel fez lá no capítulo 9 fosse feita por nós também. Quando ele disse: eu confessava diante de Deus
o meu pecado, e depois ele disse, o pecado do meu povo. Ore a Deus nesse momento e confesse a Ele o que há em seu coração que necessite da intercessão desse poder maravilhoso de Deus. E logo a seguir, alguns poucos momentos que você estiver orando, eu vou fazer essa oração intercessória. Individualmente, feche seus olhos agora e converse com Deus. E apresente a Ele as questões íntimas, pessoais e particulares da sua vida. Querido e bom Deus, muito obrigado pela bênção que nos dás de juntos participarmos neste momento de uma oração intercessória, de entrega, de poder, de perdão e de restauração. Muito obrigado por dezenas e dezenas de amigos que estão nos vendo e nos ouvindo lá em casa, no trabalho, onde estão neste momento, nos acompanhando. E ao termos suplicado a bênção de Deus individualmente, a fim de que perdoasse o nosso pecado, a nossa culpa, o nosso erro, nós temos um advogado, um intercessor fiel, justo, que nos olha, nos vê e nos redime e nos restaura nesse instante pelo seu grande amor demonstrado lá na cruz por todos nós. O sacrifício de Jesus é suficiente, é cabal, é capaz de dar a restauração que todos nós que aqui estamos e os amigos que estão nos vendo e ouvindo recebam neste momento. E o que precisamos, Pai, é do Teu perdão, é de uma nova vida, é de um comprometimento que realize em nosso interior e em nosso exterior o reavivamento e a reforma. A transformação de um interior totalmente levado pelo Espírito Santo e de um exterior que vai produzir em mudanças, em atos externos de conduta, de comportamento, de vocabulário, de alimentação, de programas. E esta reforma os outros vão ver, irão aceitar Jesus pelo estilo de vida que temos. Precisamos, ó Pai, neste momento destas mudanças. E aqui à frente vieram os teus filhos, e diante de ti, neste altar, apresentam as inquietações mais profundas da alma. Nós apresentamos agora diante de ti, ó Pai, esses amigos que aqui estão em seus casamentos, em seus lares, os filhos, no trabalho, nas atividades que vão gerenciar ou gerenciam durante o dia, e sobre aqueles assuntos que são ocultos em nossa vida, pelos quais pedimos perdão, e ao estarmos agora restaurados, nós queremos agradecer, porque através da Tua palavra nós somos induzidos a aceitar que nenhuma condenação há para aqueles que foram justificados agora pelo sangue de Jesus. O nosso acusador não poderá nos atingir. Nós fomos justificados e rogamos, ó Pai, agora pela Tua igreja. Restaure-a com Teu poder. Dê a bênção da cura física, espiritual, financeira, familiar, individual, particular. E ao sairmos agora para os nossos lares, certos de recebermos esta bênção, vamos estar esvaziados do peso, da angústia, da dor, da mentira, do pecado, do orgulho, da vaidade, e transformados por este amor, o nosso rosto vai brilhar, como o rosto de Moisés quando esteve na presença do Senhor.
que possamos brilhar, porque Jesus nos orientou para assim fazermos. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam essas obras maravilhosas do poder do Pai e glorifiquem a Deus que está no céu. E ao irmos agora para os nossos lares, dê a bênção para que nenhum mal nos aconteça. Cheguemos na tua paz, tenhamos uma semana abençoada, bem como todos os amigos que estão nos assistindo e nos vendo pela internet, pois em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, suplicamos e agradecemos. Amém. Amém. Amigos queridos, vão para casa na paz do Senhor. Que Deus a todos abençoe. Que Deus restaure a sua vida, que Deus transforme a sua existência. E você que está nos assistindo, receba também a bênção de Deus. Que você sinta-se feliz agora, nesse momento, em saber que a oração que foi feita aqui na igreja chegou aí no seu lar, na sua vida, na sua casa. E você agora é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Mantenha contato com a nossa equipe do Media Center e diga a bênção de Deus em sua vida. Dê o seu testemunho e que a bênção de Deus esteja em seu lar. Eu vou dar um abraço nos amigos que estão aqui na igreja, que estão saindo comigo, e que Deus a todos abençoe. Vem cá, dá uma olhadinha. Olha só. Coisinha mais linda. Que Deus abençoe.